Esse eu li o livro e vi o filme, hein? Tá, eu sei que Ainda Estou Aqui tá muito hypado, só que eu resolvi fazer esse vídeo porque eu descobri que alguns conhecidos meus não faziam ideia de que o filme foi adaptado de um livro de mesmo nome. Oi, eu sou a Flávia e esse é meu canal para falar de literatura. Eu me dedico a falar de livros nacionais e eu garanto que você sempre vai encontrar uma dica bacana por aqui. Então aproveita, já segue o meu perfil e ativa as notificações. Escrito por Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui conta a saga da família Paiva após a prisão e sumiço do seu patriarca, o Rubens Paiva, durante a ditadura militar. Esse foi um período que aconteceu aqui no Brasil entre 1964 e 1985, quando o país foi governado pelas Forças Armadas, que realizaram um golpe em 31 de março de 1964 para tomarem o poder. E eu fiz esse breve resumo aqui, mas bem breve mesmo, só para contextualizar caso você não tenha nenhuma familiaridade com a história do Brasil. E é importante entender esse contexto para a gente poder se situar na história, no momento que passa a história do livro Ainda Estou Aqui. É que naquela época ocorreram diversos crimes que violam os direitos humanos por parte do Estado. Foram perseguições aos opositores do regime e até suas famílias e amigos. Quem quer que o governo achasse que tivesse algum envolvimento com alguma atividade suspeita considerada por eles, era perseguido, preso e até assassinado. E esse foi um modo operandi bastante arbitrário por parte do governo, que ainda acabou culminando numa censura muito rígida dos meios de comunicação. E esse é um retrato da época onde se passa a nossa história. E, novamente, as informações que eu passei aqui, elas são muito resumidas, você ainda pode buscar em fontes confiáveis para poder saber todo o registro dessa parte da história do Brasil, tá bom? E o legal é que, lendo Ainda Estou Aqui, você já vai encontrar uma excelente aula de história, porque ele foi escrito justamente por quem estava lá quando tudo isso aconteceu. Porque caso você não tenha notado, o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor de Ainda Estou Aqui, é filho do Rubens Paiva, e nesse livro ele conta a história da própria família. E ela vai se desenrolar com a história da prisão e o desaparecimento do Rubens Paiva e a luta da Eunice Paiva, que era esposa do Rubens e mãe do Marcelo, para tentar trazer uma solução para todo esse caso. E imagina a situação dela, seu marido foi levado sem muitas explicações e depois ela fica sem notícia, e quando as Forças Armadas são questionadas, o retorno que ela recebe é que seu marido teria até fugido e ele nunca mais aparece em casa, é isso que acontece. E foi assim durante anos, sem ter uma certeza do que tinha acontecido, sem ter os responsáveis apontados e sem ter até o corpo para poder entender o que tinha acontecido. A própria Eunice e uma das suas filhas chegaram a ser presas em um determinado momento também, mas elas foram liberadas logo em seguida e em nenhum momento tiveram contato com o Rubens. E a partir daí o livro foca em toda a luta da Eunice, que durou muitos anos, para poder conseguir comprovar que o seu marido Rubens havia sido de fato assassinado e ela poder ter o direito a receber a certidão de óbito dele e ter um esclarecimento total sobre o que realmente tinha acontecido. Toda essa parte ela foi adaptada para o filme e inclusive eles ainda contam que depois do desaparecimento do marido, a Eunice ela ainda se formou em direito e ela acabou se tornando uma referência muito grande no país como advogada em prol das causas dos povos indígenas. E o livro ainda dedica uma boa parte para poder contar como foi a história de vida da Eunice e também dos seus filhos, e sobretudo da relação dela com a doença de Alzheimer, com a qual ela conviveu nos últimos anos de vida. E para mim essa foi a parte que mais me emocionou no livro. No filme ela também aparece, mas não com tanta ênfase. No livro a gente tem mais detalhes sobre essa relação e como foi o avanço dessa doença ali com a Eunice. E por isso eu acho que esse é o caso que você pode ler o livro
e assistir o filme na ordem que você preferir. Porque eu não acho que existe esse negócio de que o livro é melhor que o filme e vice-versa, porque são duas linguagens diferentes e elas acabam se completando, ainda mais nesse caso que eu estou contando para vocês. Porque como o filme optou por abordar um pedaço da história, o livro ele também aborda outros aspectos dela. Então, se você entrar em contato com o filme, entrar em contato com o livro, a história toda vai ganhando muito mais corpo para você. Então, mais do que trazer uma história que levou anos para ser solucionada e o impacto que ela teve na vida daquelas pessoas, o livro ele também é muito efetivo em trazer um retrato do que foi aquele período da ditadura militar aqui no Brasil. E a cereja do bolo é que o livro foi escrito justamente por uma pessoa que na época o Marcelo era criança. Então ele foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens, filho da Eunice. Era alguém que estava lá, que viu tudo aquilo, que acompanhou tudo de perto. E ele conta a própria história, a história dos pais, a história da família. Então a minha dica é para você se permitir entrar em contato com essa obra aqui, para você ler o livro, porque ele é belíssimo também, e aproveitar para curtir o filme que está muito bom. Eu espero que você tenha gostado.